Galera, dando sequência à nossa resolução, agora nós temos um exercício que cobra diretamente para vocês o conhecimento aqui das nossas revoltas, principalmente do Brasil colonial. Tanto que ele já deu aqui no século XVII, final do século XVII, já está perguntando. Então o enunciado já nos ajuda a responder a questão, porque ele é todo descritivo. Vamos ao enunciado. A busca por riquezas minerais levou os bandeirantes paulistas à exploração dos territórios coloniais de Portugal e Espanha na América do Sul. Com a descoberta do ouro de aluvião em Minas Gerais, no final do século XVII, então já vamos destacar a questão do ouro e o final do século XVII, houve uma verdadeira corrida do ouro, que evoluiu para um conflito entre portugueses e paulistas, que ficou conhecido como, então um exercício conteudista, porém um enunciado já deu bastante descrição sobre as características dessa revolta. Então vamos pegar aqui o ponto, né? A descoberta do ouro, entre aspas, pelos bandeirantes paulistas, né? Isso do final do século XVII, no início do século XVIII, tanto que no século XVIII é chamado de século da mineração. Aí tem a alternativa A, revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica, ela é uma revolta ligada à questão da mineração, de 1720, também do século XVIII, mas nós não marcamos a revolta de Vila Rica, porque a revolta de Vila Rica ela acontece contra os impostos e a criação das casas de fundição, o que proibiu, o que praticamente acabou com a circulação do ouro de aluvião. Então a revolta de Vila Rica de 1720, ela foi uma revolta vinculada à cobrança de impostos e ao surgimento da casa de fundição, e isso desencadeou na proibição da circulação do ouro de aluvião, beleza? Então ela não está relacionada a essa corrida, essa disputa pelas regiões mineradoras entre portugueses e paulistas. Isso, a revolta de Vila Rica ela já acontece num contexto já de estabelecimento dessa exploração, por isso que nós não podemos marcar, beleza? Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates é outra revolta nativista que está vinculada ali à região de Pernambuco, né? A Guerra dos Mascates é um conflito entre a população de Olinda contra a população de Recife, que vai desencadear na emancipação de Recife. Guerra dos Mascates. Mascates, esse termo está vinculado aos comerciantes, e Recife se caracterizava por ser uma cidade comercial. Então a Guerra dos Mascates não tem nada a ver com esse contexto de ouro, ela está vinculada ao contexto do Nordeste e à emancipação de Recife em relação a Olinda. Beleza? C. Guerra dos Emboabas. Correto. Guerra dos Emboabas foi o conflito relacionado à disputa por essa região entre os bandeirantes, que eram vistos como os forasteiros, né? Isso no início do século XVIII, 1707, 1708. Então vale a pena a gente destacar. Tá? Entre os forasteiros, como eram chamados os paulistas, esses bandeirantes, e os emboabas, como os paulistas chamavam os portugueses, pela disputa da região da área mineradora. Então, os portugueses, os bandeirantes paulistas chegam lá primeiro, porém, os portugueses, como são nossos colonizadores, eles ocupam esse lugar, vai desencadear nesse conflito, e aí os portugueses vão ter boa parte daqueles territórios, e isso vai gerar também um processo de interiorização, porque boa parte desses bandeirantes vão sair dessa região de Minas Gerais e vão buscar outros territórios. Beleza? Então, Guerra dos Emboabas é a nossa alternativa correta. Revolta de Beekman, outra revolta nativista, porém isso vai acontecer lá na região do Maranhão, entre os fazendeiros, contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi criada já no período colonial. E o contexto da revolta de Beekman também vai estar ligado à exploração da mão de obra indígena naquela região. Tá? Então, revolta de Vila Rica tem a ver com Minas Gerais, Emboabas também, só que a Guerra dos Emboabas está vinculada diretamente ao enunciado. Guerra dos Mascates, a região do Nordeste, a revolta de Beekman, a região do Nordeste, e a Revolução Farroupilha ao Sul. Creio que uma das mais conhecidas, porque foi, a grosso modo, a Guerra Civil, né? O nosso maior conflito, o conflito mais duradouro, que foi a Revolução Farroupilha. Um conflito de praticamente 10 anos na região do Sul, na região do Rio Grande do Sul, se espalhou por Santa Catarina, e ela se deu no período regencial e não no período do Brasil colônia, ok? Então, a Revolução Farroupilha está vinculada ao século XIX e não à virada do século XVII para o século XVIII, beleza? É isso, galera.